como perder o medo de se expor nas redes sociais. Vai ser algo interessante porque nós vamos trabalhar aqui uma questão prática, né? De como perder o medo de se expor nas redes sociais. Vamos estar agora falando diretamente sobre como perder o medo de expor nas redes sociais, de falar em público de um modo geral, né? E uma das coisas principais que tem, não sei se vocês já ouviram falar, chama glossofobia. A glossofobia é um medo de falar em público, que é um sintoma de uma doença, né? Que é a glossofobia. E é interessante porque existe várias coisas, a fobia social, existe várias coisas que às vezes te impede de estar conseguindo falar em público. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, isso é interessante por quê? Porque nós temos que ter essa percepção. O que é que me bloqueia? Antes de eu falar, passar técnicas para vocês de como a gente perder o medo de falar em público, como que nós devemos fazer, eu vou passar primeiro o porquê. O porquê que você tem medo de falar em público, o porquê que você tem medo de se expor numa câmera igual essa aqui, qual que é o motivo que leva você a não querer se expor, né? Isso aí nós vamos estar falando agora e é algo interessante. Por exemplo, quando você tem ali ansiedade. Ansiedade é algo que você te impede de falar em público. Por quê? Porque se você é uma pessoa ansiosa, você acaba que você tem dificuldades ali, porque você fica imaginando como será, como vai ser. Então, ansiedade é uma das coisas que te impede de falar em público. Segunda coisa, o medo do desconhecido. Às vezes você não se apresenta para muitas pessoas, não fala com muitas pessoas, e isso ali é algo novo para você. E você tá, às vezes, ali reservado e não consegue expor. Outra coisa também, né? Mas, Renato, da glossofobia, que é o medo, o pânico de falar em público, eu vou mostrar aqui 4 sintomas. Que se você tiver algum desses sintomas, você pode ter glossofobia. Que é o quê? Ansiedade, não consegue controlar antes, fica com uma ansiedade muito grande, tipo, dá meio que ataque de ansiedade. Desconforto físico, náuseas, dor de cabeça intensa antes de falar em público. Isso aí são casos extremos mesmo, né? Se você também tem aumento da frequência cardíaca, seu coração começa a acelerar, você começa a ficar com nó na garganta, começa a se preocupar demais, isso pode ser glossofobia, que é o medo, o pânico de falar em público. Outra coisa também é a dilatação das pupilas. As suas pupilas começam a dilatar demais, você começa a ter um aumento ali na sua dilatação pupilar, você pode ter glossofobia. E o interessante é o que, pessoal? A gente saber de onde que vem. Outra coisa que impede muitas pessoas também, no caso de falar em público, é o simples fato do nosso cérebro ele ter um instinto de lutar e fugir. Mas como assim, Renato? O instinto de lutar e fugir, ele está dentro de nós. Quando você vê um perigo, você tem um instinto natural de lutar, tentar, você viu um bicho, uma onça, você tem um instinto natural de lutar, tentar matar a onça, pegar alguma faca, alguma arma, tentar matar, ou de correr e fugir. Você tem um instinto natural. E no nosso, para falar em público, é a mesma coisa. O nosso inconsciente ele tem, nossa, isso representa um perigo para mim. Então essa questão de lutar ou fugir tem esses fatos também que às vezes pode estar sendo condicionado para você não conseguir falar nas redes sociais, se expor, falar em público, na entrevista você ficar tímida, você ficar ali retraído e ter dificuldade em estar falando ali com frequência. Outra coisa também que pode ser o que te bloqueia hoje de prosperar, de falar em público, de se apresentar nas redes sociais, é o perfeccionismo. Você quer estar com a roupa mais perfeita, no cenário mais perfeito, com o celular mais perfeito, com a câmera perfeita, com a oratória mais perfeita, com a dicção maravilhosa. E esse perfeccionismo te impede de gravar, de falar em público, de estar no meio das outras pessoas. Então, nós temos que identificar primeiro, antes de eu falar como se libertar, o que nós devemos fazer para perder o medo de falar em público, nós devemos falar o quê? O porquê. Devemos entender o porquê, né? Nessa nossa sociedade contemporânea, o maior problema que tem não é a falta de conhecimento, e sim falta de autoconhecimento.
Por quê? Você sabe que você tem um problema para falar em público. Você sabe que você tem medo de falar em público. Você sabe que você não gosta de se expor nas redes sociais. Só que o que você tem que fazer é entender o motivo, a causa, trabalhar nesse motivo, nessa causa e resolver. Por quê? Todas as áreas que você pensar precisa de uma boa comunicação. Renato, mas eu faço medicina. Precisa de ter uma boa comunicação. Renato, mas eu sou advogado. A comunicação é primordial. Renato, mas eu sou vendedor. Comunicação é tudo na área de vendas. Qualquer área que você pensar, Renato, eu sou engenheiro mecatrônico. Perfeito, você vai ter uma equipe, você vai ter encarregado, você vai ter que comunicar. Não, mas eu faço mais é cálculo. Entendo, 90% pode ser cálculo, mas os 10% da comunicação pode definir o sucesso ou não de uma operação. Porque a comunicação, ela é tudo, né? A comunicação é importante, a comunicação é tudo. Então, se você tem medo de falar em público, tem medo de se expor nas redes sociais, você pode ter glossofobia, que é um trauma de falar em público. Você pode ter uma fobia social. Por quê? E como que causa uma fobia social, Renato? Como que causa uma glossofobia? Por exemplo, algum dia na escola, quando você era mais pequeno, a professora te perguntou alguma coisa e você falou errado, os outros coleguinhas riam. E outros coleguinhas falou, ih, mas é burro, é burra. E aquilo ali ficou na sua mente e gerou um constrangimento. Esse constrangimento gerou em você uma fobia, ela se tornou uma fobia social. Então pode ser tanto a questão de um trauma vivido, também quanto às vezes seu pai, sua mãe mandando você calar a boca. Cala a boca, menino! Você calado, você tá errado. Se alguém fala assim com você, ou já falou assim, isso daí pode atrapalhar muito a questão da sua comunicação a longo prazo, porque você tem um bloqueio de aprendizado, você pode ter um bloqueio de autoimagem, você pode ter um bloqueio social. Então, você tem que entender por que você tem medo. O que te traz esse medo? Da onde que veio esse medo? Qual a causa desse medo? Como que nós vamos poder para falar? Tem gente que chega no microfone assim, ela treme, ela não consegue pegar o microfone, vai falar com ela e aí a pessoa treme e a voz sai diferente, a voz sai fina. E isso é interessante porque você vai aprender a falar com o microfone, com a câmera, você vai aprender a falar em público para 100, 200, 300 pessoas, até 4.000 pessoas, como eu já falei. Então é interessante porque você vai conseguir se superar, você vai conseguir estar no meio um pouco melhor, cada dia mais, né? Uma evolução contínua, MCI, melhoria constante e incessante. Uma coisa, então, é o pensamento negativo. E 97% das nossas frustrações são psicológicas. Ou seja, Renato, nunca existiu e nunca vão existir. Então, esse pensamento negativo, que às vezes você pode ter, pode te limitar de estar se comunicando melhor. Tanto pessoalmente, fisicamente, quanto também pela internet. Igual que nós estamos fazendo uma live aqui, né? E é interessante, porque eu estou ao vivo agora no Instagram e no YouTube. E várias pessoas estão vendo, comentando, e isso desperta em mim a vontade de fazer mais. Às vezes você vai pensar o quê? Ao contrário. Nossa, tem gente me vendo, o que será que eles estão pensando? O que será que eles estão falando? E você começa a ter aquele pensamento sabotador, que é aquele pensamento de o que será que eles vão pensar? Isso daí vai te limitar. Limitar a quê? A ter uma energia para você conseguir concluir aquilo ali. Mas para isso você tem que estar o quê? Você tem que estar cada vez mais disposto a estar organizando, a estar fazendo e a estar se dispondo a evoluir. Não importa o que os outros vão pensar, não importa o que vão dizer de mim, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: elogios não me elevam, críticas não me abalam. Eu sou o que sou e não o que falo. E com isso, a pessoa ela vai ter uma dificuldade em estar atenta ao real motivo dela não conseguir falar em público, dela não conseguir fazer. Vamos lá, pessoal. 4 coisas principais que te impede hoje de falar em público, que te dá medo de falar em público e que te dá medo de falar nas câmeras. Uma é pensamentos negativos. Você vai pensar, o que vão falar, o que vão pensar, vai dar errado, eu vou travar, a hora que eu pegar o microfone eu vou travar, e aí isso aí vai te bloqueando, né? Pensamento negativo. Segundo, perfeccionismo. Querer estar com um cenário perfeito igual esse aqui, querer estar com um terno bom, querer estar com uma dicção maravilhosa, querer ter uma entonação de voz mais grave. Isso tudo vai te atrapalhando. Terceiro, o julgamento. Então você que tem medo do julgamento alheio, o que a pessoa vai pensar, o que vão falar,
Ah, tá querendo vender, é blogueirinho. Você tem medo do julgamento, isso te bloqueia também. E o quarto é a não aceitação. E se não gostarem de mim? E se todo mundo perceber que eu não sou tão inteligente assim? E acaba que isso gera bloqueios, tá? E na glossofobia a gente consegue ver também se você tem aquele pânico, aquele medo de falar em público. Sunday Times, em 2015, eles fizeram uma pesquisa com mais de 3 mil pessoas e falaram que o medo de falar em público, o medo de se expor nas câmeras igual esse aqui, é maior do que o medo de perder saúde, maior do que o medo financeiro, e 19% de todas as pessoas, dos 3 mil pessoas que responderam, falou que é maior do que o medo da morte. Então nós estamos falando de um assunto sério, de um assunto complexo, e que você tem que estar trabalhando a sua mente, a sua mentalidade, para que você consiga se desenvolver nessa comunicação. E essa comunicação é um fator primordial. Primordial para quê, Renato? Primordial para que você consiga ter êxito. Êxito na vida financeira, êxito na vida profissional, êxito na vida espiritual e na comunicação como um todo, né? Essa comunicação é muito importante. E eu vou falar para vocês sobre o medo de se expor nas redes sociais. Tem gente que não tira foto, o perfil é fechado. Mas por quê? Porque tem aquelas crenças, às vezes, que pode fazer. Outra coisa também pode ser seu inconsciente. De forma inconsciente você fala, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou gravar um vídeo, hoje eu estou sem tempo. E você vai deixando para depois, né? E isso é algo que pode afastar você de estar se expondo nas redes sociais, de estar tendo medo de falar em público, né? Uma coisa é o medo de se expor. Eu vou dar aqui agora 5 coisas que limitam, 5 coisas que a gente faz que limita a gente hoje estar faturando na internet, estar ganhando dinheiro na internet. 1. Medo do que os outros vão pensar. Então, gente que se preocupa demais com o que os outros vão pensar, será que estão rindo de mim? Esse tipo de pessoa, eles têm bloqueios de aceitação. E aí ele tem medo, vocês têm medo do que os outros vão pensar. Segundo, medo de se expor. Não vou me expor porque não é o que os outros vão pensar. Se eu me expor e não me parecer o que eu sou. Se eu me expor e não tiver uma performance muito boa. Se eu me expor e não for do jeito que eu estou pensando. Isso tudo afeta diretamente a questão da gente ter uma construção neural, as nossas sinapses neural, formar uma pré-concepção, um preconceito sobre falar em público, falar nas redes sociais. Outra coisa, medo de críticas. Porque desde a infância, às vezes quando você deixava um prato cair, a mãe vinha e gritava, menino, você é burro, tá deixando cair, todo dia você quebra um prato. E aí a mãe braba, nervosa, aquilo ali você leva como uma rejeição, como criança, como não amor. E aí você tem medo de crítica, medo de julgamento e você tem medo de não aceitação. E você só era parabenizada ou você só era parabenizado quando você fazia uma boa ação, quando você limpava uma casa, quando você arrumava uma coisa. E esse tratamento na sua infância faz com que você tenha bloqueios como medo de críticas, medo do que os outros vão pensar, medo de se expor, né? Mas uma das coisas maiores, inclusive comigo, que não tinha nenhum desses medos, por que eu não gravava nas redes sociais? Por que eu já não gerava conteúdo e não já faturava múltiplos dígitos na internet ainda? Porque zona de conforto. Como eu tenho várias empresas e negócios, a zona de conforto ela é um lugar muito perigoso. O lugar mais perigoso de se estar é na zona de conforto. Porque você para, você entra num platô e naquele platô ali você não quer mais se expor. Por quê? Porque dá muito trabalho, eu tenho que parar 1 hora do meu dia, eu tenho que montar um roteiro, eu tenho que vir aqui, eu tenho que gravar, eu tenho que falar, eu tenho que estudar. E isso é desconfortável. Mas se você quer ter sucesso na vida, se você quer prosperar, anota essa frase que já vale a live toda. Esteja desconfortável. O desconforto é a melhor coisa para o ser humano. A dor, ela é necessária para a evolução. Se você tem medo, enfrenta seu medo. Renato, eu tenho medo de pular de paraquedas. Tem medo de pular de paraquedas? Sabe como você perde o medo de pular de paraquedas? Pulando. Então, se você tem medo de falar em público, começa falando. Fala para 2, 3 pessoas, faz uma live igual essa aqui, 3 pessoas ao vivo, começa a se expor, começa a falar, e isso vai gerar algo em você que vai dar confiança, que você vai ter repertório, que você vai começar a se dispor a expor mais nas redes sociais. Por que esses grandes milionários, multibilionários estão todos nas redes sociais gerando conteúdo? Porque reforço de marca, reforço pessoal, ponto de venda, é um canal de venda. A comunicação ela destrava muitas áreas e consegue te elevar seu nível em muitos níveis do seu patamar.
é importante para você que quer estar nas redes sociais, você que quer se expor, que quer falar em público, então, trabalhar isso aí. Zona de conforto, uma forma de se proteger também, porque se eu ficar em casa quietinho, só consumindo o conteúdo, ninguém vai me atacar. Então, é confortável, é tranquilo e eu consigo. A exposição nas redes sociais hoje, ela não é já mais uma questão de eu quero ou não quero. Você é obrigado a se expor. Você quer ter sucesso? Você quer prosperar? Você quer evoluir? Você tem que se expor nas redes sociais. Mas por que, Renato? Porque você vê vários ricos, milionários, multibilionários se expondo. Aumenta a sua visibilidade, aumenta seu brand, aumenta a sua marca, aumenta a sua mensagem. Se você é um pastor, se você é um comunicador, se você é um vendedor, se você é um orador, vai aumentar a sua mensagem. Ela vai chegar mais longe. Você vai conseguir estar bem adiante do seu tempo. Por quê? Porque você vai estar passando. E outra coisa, você tem que estar com o Overchannel, que é em todos os lugares, né? Agora a gente está começamos no TikTok, tô no YouTube, tá passando agora no YouTube, no Instagram, no TikTok, tudo simultaneamente. Então é importante, porque as redes sociais é uma máquina de fazer dinheiro, é uma máquina de aumentar a sua posição, é uma máquina de aumentar seu brand. Só que tem uma fórmula para você fazer dinheiro pela internet. Não é simplesmente jogar conteúdo aleatoriamente, não. Mas a nossa live hoje é de quem tem medo de se expor nas câmeras e de quem não consegue ter um resultado e uma performance ali através das câmeras, né? Recapitulando então, pessoal. Se você tem medo de falar em público, tem medo de se expor, tem medo de fazer alguma coisa, na internet, que hoje é o que mais dá dinheiro, eu contei pra vocês como eu faturei R$3.000 pela internet, sem ter um site, sem ter nada, apenas fazendo um funil, falando no meu stories. Quem quer falar em público, quem quer melhorar a sua comunicação, chama no direct. As pessoas chamou, eu apresentei uma carta de venda e começou a ter chuva de pix pra mim. Por quê? Quem quer fazer alguma coisa encontra o meio, quem não quer fazer nada encontra uma desculpa. Eu vivi encontrando desculpa, porque eu falava, não, tem que ter um site, tem que ter um gestor de tráfego, tem que ter um GRS. E aí entra naquela questão de pensamentos negativos, né? Autossabotagem. Autossabotagem é muito grande, porque você pensa, eu não sou bom o suficiente, eu tenho que ter isso. É muito simples. O processo é simples. Só vai lá e faz. E a internet hoje é obrigatória. Eu tive com todos os Shark Tanks, né? Nós estamos fazendo os eventos do Shark Tank. A Alana fez um evento do Shark Tank lá da Carol Pfeiffer e eu tive com algum deles. E é interessante porque todos eles, multibilionários, multiempresários, estão investindo, fazendo live, investindo em redes sociais, vendendo curso online. Mas por que, Renato? Para ganhar mais dinheiro? Não, não é só dinheiro. Você ganha visibilidade, você ganha marca, você ganha alcance, você ganha brand e muito mais. Você tem que ter presença digital, não importa a área que você é. Renato, eu sou funcionário público, você tem que ter presença digital. Renato, eu sou vendedor, é o que mais precisa de ter uma presença digital. Eu sou gestor de tráfego, eu fico só de trás do computador, beleza. Você tem que ter uma boa comunicação para falar com a sua equipe, você tem que ter uma boa oratória para fazer uma aula Zoom com todos. Então é importante para todas as pessoas, para o médico, para uma pessoa que está trabalhando, e você tem que sair da zona de conforto. A zona de conforto é o pior lugar do mundo que você pode se estar. É melhor você estar com outro problema do que na zona de conforto, porque quando você está na zona de conforto, geralmente a pessoa senta em cima do sucesso e se acomoda, e ali ela acha que tá bom, e ali ela tende a quê? A cair, né? Porque se você não está subindo, a vida é uma montanha-russa, né? Se você não está subindo, você está caindo. E tudo isso é muito importante. Por quê? Porque nós temos que ter essa percepção que a estabilidade, como diz meu amigo Flávio Augusto, ela não existe. Então, ou você está subindo ou você está caindo. Não tem como. Não, eu estou na mesma, eu ganho mesmo. Renato, não, eu sou concursado público, você não sabe o que você está falando, não. Eu sou concursado público, eu ganho R$5.000 por mês. Maravilha, eu vou mostrar que você está caindo, então. Você ganha R$5.000 por mês, né? Tem uns 3 anos que você ganha R$5.000, beleza. Há 3 anos atrás a gasolina era R$3,90. A gasolina tá R$5,19 aqui na cidade onde eu tô. O álcool era R$1,90. O álcool tá R$3,19. Os seus R$5.000 não compra o que os seus R$5.000 comprava 3 anos atrás. Um espetinho que era R$5, hoje o espetinho tá R$11. E aí? Então você tá caindo. Renato, eu ganho os meses 5 mil. Sim, só que esses meses 5 mil não compra as mesmas coisas que comprava há 3 anos atrás. Ou seja, ou você está subindo ou você está caindo. Estabilidade não existe. Por mais que você tenha um salário estável, mas a economia não é estável, a inflação não é estável. Então você está perdendo. Se você não estiver evoluindo, você está regredindo. É um caminho. Então, por que a gente tem que malhar, fazer exercício? Para não gerar atrofiamento muscular. Porque quando você estagna, até o seu... Então, o nosso corpo ele foi feito para evoluir. O nosso corpo ele foi feito para evoluir. A nossa mente foi feita para evoluir. Você sabia que uma pessoa que fala de 2 a 3 idiomas, a tendência dela, mal de Alzheimer,
é 700% menor do que uma pessoa que só fala um idioma, porque ela começa a aprender e começa a estimular e abrir sinapses neurais e abrir várias áreas do seu sistema ali neural e ela consegue evoluir. Então, ou a gente está evoluindo ou a gente está regredindo. Não tem um meio termo, né? Vou passar agora para vocês para a gente finalizar aqui duas técnicas para te ajudar. Quando você for fazer uma apresentação, quando você for falar em público para 10, 20, 30, 40 pessoas, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, como eu já falei, ou quando você for falar numa câmera igual essa, for fazer uma live. Primeira coisa, mentaliza. Pode fechar o olho. Mentalizar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí você imagina você fazendo uma apresentação, todo mundo te aplaudindo, você imagina você falando no microfone muito bem, você se destacando, as pessoas aplaudindo, se imagina dando tudo certo, sinta aquilo, sinta o resultado, imagina o resultado. Se imagina estando bem, as pessoas te aplaudindo, te perguntando, querendo te seguir, querendo tirar foto com você, querendo estar no seu Instagram. Se imagina estando em alta. Visualização positiva vai te ajudar a se comunicar melhor. E uma outra técnica para a gente falar é uma técnica psicológica muito bacana, é uma técnica de PNL que ajuda muito, né? Você tá ansiosa, você tá nervosa, você tem uma reunião, você tem um encontro, você tem qualquer tipo de coisa e você tá ansiosa com aquilo. O que você fala? Você pode falar assim em voz alta, sorrindo. Ótimo! Ótimo! Você pode ver que a palavra ótimo, ela já obriga você a mostrar todos os dentes. Ó. Ótimo! Olha aqui, ó. É uma técnica bacana. Em vez de você falar bom dia, você pode falar ótimo dia. Ótimo, já busca o sorriso. Então você pode falar assim a palavra ótimo, ótimo, ótimo. Quando você começa a falar essa palavra várias vezes, repetidamente, você começa a instalar no seu subconsciente e na sua presença física alegria, alegria. E alegria e fracasso não combinam. Alegria, sentimento positivo e sentimento negativo não combina. Então, duas técnicas maravilhosas para você se comunicar melhor, tanto pela internet quanto presencialmente. Uma técnica é visualização. Comece a visualizar que aquilo que você está fazendo vai dar muito bem, que já deu sucesso, que já é um sucesso, as pessoas te procuram, as pessoas começaram a te seguir, as pessoas estão ali. Visualização positiva do futuro. Faz uma ponte ao futuro. É uma técnica de PNL, mas eu estou simplificando para vocês. Outra coisa, fale 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, quanto você precisar, a palavra ótimo. Porque a palavra ótimo, você já pensa, o que é ótimo é muito melhor do que bom. Então, ótimo, ótimo, e já sorrindo, porque a palavra já obriga você a sorrir. Quando você faz isso 3 vezes, você começa a sentir-se melhor, começa a deixar um pouco mais ali a ansiedade, o nervosismo de lado. Porque uma pessoa que está sorrindo, ela pode estar sorrindo de nervosa, mas quando ela está sorrindo e falando, ótimo, ótimo, ela começa a gerar. Já foi comprovado, essa palavra sorrindo dessa forma, não foi eu que criei não, tá? Foi um sistema de Harvard, o jeito Harvard de ser feliz, de um livro muito bom que tem, de 20 anos de estudo. A pessoa, ela começa a ter serotonina e ela começa a ter hormônios positivos. E não tem como você estar com hormônios da felicidade, hormônio da alegria e tá se sentindo nervosa, triste, perturbada. Não tem. Então, duas técnicas fantásticas. Você que é um diretor de escola, você que é um professor, você que é um vendedor, você tem que se comunicar melhor com a sua equipe, você tem que se comunicar melhor com o público. E quanto mais você aparecer nas redes sociais, eu vou contratar uma blogueira para aparecer nas redes sociais. Perfeito, mas essa blogueira ela tem um valor e você tem que gerar valor. Então o que? É muito melhor do que você contratar um digital influencer. Por quê? Porque o digital influencer ele fala com 20 marcas, com 30 marcas, não gera uma personificação. Algo interessante, pessoal, é que quando você se expõe, põe a sua cara ali e começa a falar e a fazer a propaganda você mesmo no Instagram, no Facebook da sua marca ou dos seus clientes falando, gera conexão. Essa conexão ela é muito maior do que você contratar um Reinaldo Giannichini para fazer a propaganda da sua marca. Lógico que o Reinaldo Giannichini ele tem uma admiração, ele tem uma autoridade, perfeito. Às vezes você não tem essa condição. Aí você contrata uma blogueira da cidade que cobra R$3.000, né? Se você pegar e você falar, cara, gera muito mais conexão, gera muito mais empatia. E tem um estudo de Harvard, na verdade é um estudo da Armas da Persuasão, que é um dos melhores livros que eu vi sobre comunicação. E ele fala o seguinte:
quando uma pessoa negra fala com uma pessoa negra solteira e ele é solteiro, a conexão e o nível de fechamento aumenta 300%. Quando a mulher fala com uma mulher daquilo ali, quando você cita exemplo de famílias para outra família sobre aquilo ali, e quando mais específico por exemplo, lá na Adventista tem várias pessoas de várias religiões. Eu sou da presbiteriana, o Richard é da Adventista, tinha gente da Assembleia, né? E a pessoa fala, mas eu não sei se eu vou fazer aqui, eu vou fazer lá no Colégio Êxodo, que teve agora. Deixa eu te falar, você vai no qual igreja? Eu vou na Assembleia. Pois é, um casal da Assembleia, fulano de tal, aqui a Ângela e o Wellington Rocha acabou de fazer a inscrição aqui dos filhos dela e eles também são lá da Assembleia de Deus. Isso gera uma associação tão grande. Opa, eu conheço a Ângela, eu conheço o Wellington é o pastor principal. E aí gera uma conexão. A vontade dela de fechar vai aumentar mais de 300%. Por quê? Porque você fez um link com que eles são um casal da igreja e também da mesma assembleia e eles conhecem. Aí a pessoa falou, eu acho que eu vou fazer mesmo. Então, pessoal, tudo isso é muito importante.